a continuação da história de Game of Thrones, a continuação da história original, né, do material original que a série se baseou. Finalmente, depois de muito tempo, temos novidades da escrita do livro sobre isso, que vai nos trazer histórias até depois do final de Game of Thrones, dando ideias e possibilidades deles trazerem pra série mesmo, uma continuação mesmo, alguma coisa nesse sentido. Sim, temos o próprio criador revelando detalhes sobre isso depois de muito tempo, temos a HBO respondendo o próprio criador com as críticas dele e muito mais. Vamos atualizar nesse vídeo sobre esse universo. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de Game of Thrones. Isso mesmo, meu querido, porque as polêmicas não acabaram. A gente já vinha comentando sobre algumas durante as semanas, vamos atualizar sobre isso, mas tem pontos animadores, finalmente. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal caso você não queira perder nada sobre esse universo, né? Ano que vem tem novo spin-off e muito mais. E é o seguinte, já faz algumas semanas desde que George R.R. Martin hablou, né? Falou, abriu a boca. Exatamente, o criador original das histórias aí que as séries de Game of Thrones se baseiam, o escritor dos livros, ele abriu a boca recentemente e gerou uma polêmica violenta na internet. E teve continuação, né? Uma continuação que inclusive eu não trouxe aqui. Primeiramente, pra quem não se lembra, por conta de certas críticas que a segunda temporada de House of the Dragon começou a receber, o George R.R. Martin apareceu recentemente dizendo que ia revelar quais foram os problemas dessa segunda temporada. Assim, como prometido, ele apareceu, só que apareceu de uma forma mais polêmica do que muita gente imaginava, né? Ele não falou de vários problemas, ele foca especificamente muito em um, que é a ausência ali do terceiro filho, né, da Helaena e do Aegon, o Maelor, que simplesmente foi cortado da série, e ele achou isso ruim, prometeram pra ele que iam trazer, mas aparentemente não vão. E também ele acabou dando spoiler sobre a terceira temporada, revelando um personagem que eles estão pensando em matar na terceira temporada. Já adiantou a história, assim, e provavelmente por conta do quão ele foi incisivo na postagem ali, ele deletou. Ele postou, a postagem durou apenas algumas horas, ele deletou e inclusive já veio o primeiro ponto novo aqui, né? Tem uma nova possibilidade do porquê ele pode ter deletado essa postagem, tá? Já é um ponto pra terceira temporada. Já começa com as revelações importantes, né? Muita gente achou que ele deletou o negócio por ser polêmico demais, ele quis evitar, né, alvoroço, mas por outro lado, começou a aparecer muita gente dizendo que depois que ele fez a postagem, alguém da HBO ou o próprio Ryan Condal, o showrunner, entrou em contato com ele pra poder falar que tava errada a informação que ele colocou ali, porque na postagem dele, né, no blog, quando ele fala tudo, ele diz que cortaram o Maelor, o filho do Aegon e da Helaena, definitivamente da série, que nem na terceira temporada ia ter. E muitos estão dizendo que, na verdade, tudo indica que eles vão sim trazer o Maelor na terceira temporada, dando essa mudada dos livros aí, mas ainda trazer, mostrar o início da terceira temporada já com a Helaena, com esse filho nascendo, o terceiro filho. Eles estariam com esse planejamento, por isso entraram em contato com o George e falaram, ó, sua postagem tá errada aí, não posta isso não, porque a gente realmente ainda vai trazer o Maelor. Aí acalmou o George e ele simplesmente deletou a postagem e não podia falar nada sobre isso. Sim, ninguém sabe se é verdade mesmo, mas faz muito sentido, tá? Faz muito. Assim, o Maelor, né, aqui eu tô mostrando o Jaehaerys, que é o que morreu, mas só pra representar, o Maelor, o terceiro filho aí da Helaena e do Aegon, ele é importante por conta de um evento, né, que é o evento que se refere a como é o fim dele, né, a gente já revelou aqui. E é muito por isso que o George queria colocar, porque o fim desse personagem gera uma reação em cadeia pra outras situações na temporada, na série, até inclusive o grande evento do final da história, né? Então já temos o primeiro grande ponto importante, podemos ter Maelor na terceira temporada, uma informação bem relevante assim, vamos esperar. E aí, outra coisa, além do George ter deletado a postagem, a HBO apareceu em nota oficial pra poder responder ele. Isso. João Victor, mas a HBO desceu a lenha também? Começou uma briga, alguma coisa assim? Ou foi calmo? Exatamente, tem que ter a diplomacia. E assim, não tinha dado tempo de eu trazer aqui, mas foi no mesmo dia, tá? 4 de setembro ele postou, 4 de setembro a HBO respondeu, e tá aqui traduzido pra português, em nota oficial a HBO disse: existem poucos fãs tão grandes de George e o seu livro quanto a equipe de House of the Dragon, né? Tipo, a equipe da TV que tá produzindo é um tipo de fã muito grande, que eles são muito fãs das obras. Já acalmando a situação, tipo, não, a gente é preocupado em preservar, tá? A gente é preocupado. E continua. Comumente, ao adaptar um livro pra tela, com seu próprio formato e limitações, o showrunner acaba sendo obrigado a fazer escolhas difíceis sobre personagens e histórias. Acreditamos que Ryan Condal e sua equipe fizeram um trabalho extraordinário e milhões de fãs que a série acumulou nas 2 primeiras temporadas continuarão a apreciar. Assim, primeiro ponto, a HBO não tá errada, né? Por mais que a galera gosta de ampliar aquele hate por conta do final da segunda temporada, tem muita coisa de qualidade na segunda temporada, principalmente o início, né? Até a Batalha de Pouso de Gralhas, que é um dos melhores episódios da série, mas a galera só foca na parte que ficou ruim. E a HBO tá certa aqui no seguinte sentido: independente das críticas, o povo ainda vai assistir. Independente das críticas, ainda tem um monte de fã, ainda tem um
monte de coisa e vai continuar tendo. Só que é claro que nessa postagem eles tentam fazer o clichêzão da política da boa vizinhança. Tipo, as pessoas que estão produzindo são fãs, entendeu? Não dá pra preservar tudo, sempre tem que dar uma mudada, não tem como fazer igual. Realmente, por um lado, é impossível, como eu já disse, é impossível você adaptar algo que vem de livro, algo que vem de jogo e tudo mais, todas essas produções que tem aí de série, nenhuma vai ser igual. Nenhuma, sempre vai ter diferença. Só que assim, HBO dá pra entender a malícia aqui, né? Eles querem evitar de inflamar a situação com o criador, aparentemente já conversaram ali pelos bastidores, estão evitando problemas, mas aí a gente vem. Depois disso, muita gente também veio criticar o Martin, né? Porque ele fez algumas atitudes ali que, né, que são inconsistentes. A gente tem que ser sincero que desde Game of Thrones, tudo que dá certo, ele se dá os créditos, né? Eu tô participando, tô aqui participando ativamente da produção. Só que aí quando alguma coisa dá errado, ele aparece pra poder criticar e se coloca numa posição tipo, não sou eu que tô fazendo, não sou eu que tô produzindo. Então assim, hoje em dia a galera sempre gosta de escolher esse aqui é o certo, esse aqui é dos dois lados, assim, vão estar pensando sempre em dinheiro, vão estar pensando em sempre ser bem vistos. Então dos dois lados tem pontos certos e errados. E justamente porque isso poderia piorar toda essa situação, George R. R. Martin não postou mais sobre isso. Ele ficou quietinho e seguiu pra postar sobre o além, que aí vem um ponto animador desse vídeo. No último dia 9 de setembro, ele apareceu no blog dele novamente pra atualizar sobre os projetos dele. E por incrível que pareça, depois de muito tempo, ele atualizou sobre a continuação dos livros, que se eu não me engano tem uns 14 anos já que não sai a continuação, né? Que inclusive, pra quem cai de paraquedas aqui, Game of Thrones ultrapassou a história dos livros. Começou a criar a história por eles mesmos ali, mas muita gente fala que esse final da história de Game of Thrones era o que o George estava escrevendo pros livros. Seria assim, seria desse jeito com a Daenerys, seria desse jeito com Porto Real, e o George resolveu testar na série, viu que deu errado, aí ele decidiu cancelar toda a escrita dele, e por isso que o livro não saiu depois. E também por conta disso, muita gente começou a falar, não, nem vai sair livro mais, ele simplesmente desistiu disso e vai focar só na série. Mas ele apareceu pra poder revelar que essa galera tá errada, tá aqui ó, postagem no blog do dia 9 de setembro, ele traz alguns pontos sobre a vida dele, mas aí chega nesse ponto aqui, nesse parágrafo que é o mais interessante. Traduzir aqui pro português, né? Pode ver que em meio às coisas que ele tava fazendo, as andanças, ele escreveu. Ele ressalta, escrever foi difícil, embora eu tenha produzido algumas páginas novas em The Winds of Winter. Sim, essa aqui é a continuação, essa aqui é a obra que o povo tá esperando, tem 14 anos, não sei se é 14, mas mais ou menos isso. A obra que é pra mostrar como é que é pra ser o final de Game of Thrones nos livros, e possivelmente continuar além, dar brecha pra isso. Mas ele coloca, escreveu mais páginas disso, então tá em progresso, e também sobre a continuação de Fogo e Sangue, né, que é Sangue e Fogo. A segunda parte da minha história Targaryen, ou seja, a continuação dessa história que a gente tá vendo em House of the Dragon. E ele coloca aqui, ó, meus vários projetos de televisão consumiram a maior parte daqueles meses, e tipo, por isso teve problemas, né, pra poder continuar escrevendo os livros, mas escreveu. Ele ressalta sobre outros pontos, aí ele vai sobre séries, né, ele fala que tava viajando pra Europa, e aí o show do Duncan Egg, né, que é o Cavaleiro dos Sete Reinos, que sai ano que vem, o spin-off, começaria a ser filmado em julho, ele queria visitar as filmagens na Irlanda do Norte, enfim, ele atualizando sobre como é que tá a jornada dele, né, porque em tese ele é meio low profile, né, a galera não sabe muito o que tá acontecendo, e aí vem o ponto bom. Pra quem achava que não teria o The Winds of Winter, os Ventos de Inverno, que é a continuação direta, vai ter, né, isso confirma pra gente que ele continua escrevendo, que ele não desistiu, ele fez mais páginas, só que ele ainda continua naquele ponto, ninguém tem a mínima ideia de quando ele vai lançar. Mas assim, pra quem não sabe, essa questão desse livro virou uma situação tão mitológica, sabe, assim, como se fosse uma lenda, a lenda do The Winds of Winter. Virou uma situação tão mitológica que só dele falar que o livro tá sendo escrito, que ele escreveu mais páginas, é um bom sinal, que significa que ainda existe, né? Só que aí vem outra questão. Como ainda não existe data pro lançamento, ainda existe aquela velha possibilidade dele tá guardando isso pra um pós-morte. Tipo, quando eu morrer, vocês lançam aí. Vou só lançar isso depois que eu morrer. Ele já tá de idade e tudo mais, né? Então fica bem indefinido quando vai sair. Mas é aí que tá a questão. Como eu sempre falo aqui, por mais que a HBO na atualidade evita de tocar no final de Game of Thrones, por conta dos problemas que deu e tudo mais, eles querem contar mais histórias do passado, em algum momento, escuta o que eu tô falando, em algum momento eles vão querer tocar e produzir algo após. Em algum momento eles vão acabar tendo que fazer isso, porque vai esgotar as histórias do passado. Pelo menos as mais interessantes vão esgotar. E o criador confirmar, tipo, depois de tudo, depois de um monte de gente achar que nem existia livro mais e que ainda tá sendo escrito, é algo importante, significa que tá tendo progresso, significa que em algum momento, não sabemos quando, mas em algum momento vamos ter a continuação. Em algum momento vamos ter a história ali no livro. Porque eu te adianto, o universo de Game of Thrones na televisão ainda dá muito dinheiro, ainda dá dinheiro demais pra HBO. E vai continuar dando, não vai acabar tão cedo. Então você pode ficar tranquilo, você tem que ficar vivo, né? Pra poder ver isso, mas pode ficar tranquilo que vai ter alguma coisa sobre continuação disso. E assim, vamos acompanhar, né? Vamos ver se ele traz mais alguma novidade depois, porque é raro. Coloca aí se você acha se o livro vai abordar igualzinho o final de Game of Thrones ou se ele vai trazer algo completamente diferente. Não esqueça de se inscrever no canal pra você não perder nada, deixa esse like, ajuda muito na divulgação. E no mais é isso aí, já já eu tô de volta. Um abraço, fui!